Salve acelerados, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Aras Tuiuti, lar quase que unânime do nosso Acele Clássicos, porque hoje nós vamos tratar de três aspectos importantes. Primeiro, história. Segundo, denominações. Terceiro, reiterismo. E para tratar dessas três coisinhas, eu trouxe esse belíssimo exemplar de uma Blazer Executive com o aclamadíssimo motor 4.3 V6 Vortec. Você, Blazerzeiro, S10zeiro, com certeza quando viu esse carro já o diferenciou das versões mundanas, porque vocês já viram aqui essas belíssimas rodas cromadas, essas faixas aqui que cobrem todo o carro. E sem mais delongas, vocês vão entender por que esse carro é tão especial. Nós vamos tratar um pouco mais dessas três coisinhas que eu disse para vocês aqui dentro. Então bora lá! Muito bem, cá estamos a bordo da minha Blazer Executive. Olha, vou dizer para vocês, esse carro aqui é ano 2001, portanto a última safra aí com essa frente, com esse primeiro facelift, né, com essa primeira identidade visual que a Blazer e a S10 estrearam por aqui, mais ou menos na época que eu nasci, entre 94 e 95, né? 94 lá nos Estados Unidos, depois o carro não tarda muito para chegar aqui no Brasil. E é justamente falando de Estados Unidos que a gente vai tratar do nosso primeiro aspecto, que é a história. S10 e Blazer, embora sejam carros aclamados, né, que tenham um tamanho aceitável para o mercado brasileiro, no mercado americano nada mais são do que picapes e, portanto, um SUV compacto. E é justamente esse nicho compacto que a Chevrolet muito inteligentemente introduziu com a S10, quando ainda a única picape oferecida pela marca no Brasil era a Full Size D20 e a pequena picape Chevy, derivada do Chevette. Quando a Chevrolet então introduz a S10, ela cria um novo segmento, o das picapes médias no Brasil, mas que já existiam nos Estados Unidos como picapes compactas, tal como a Ford Ranger é uma delas, que depois chegou ao Brasil e fez muito sucesso. No caso aqui da Blazer, agora que nós já estamos tratados do quesito história, a Blazer é um carro muito especial porque ela vai, digamos assim, dar início a uma discussão muito, mas muito fervorosa, que é a parte do reiterismo, que nós vamos chegar já já, que é a questão do SUV, Sport Utility Vehicle. Um SUV surgiu ali na ideia de agregar o chassi e a robustez de uma picape com o espaço e a versatilidade de uma perua. Portanto, seria mais ou menos como se você instalasse sobre o chassi de uma caminhonete a carroceria de uma perua. Portanto, na definição clássica, um SUV seria mais ou menos uma perua em chassi de caminhonete ou de caminhão, dependendo do tamanho. Agora, a Blazer é muito especial porque ela reforça o S dessa sigla, que é o Sport. Então você tinha um carro que tinha ali um design mais parecido com o de um automóvel, a usabilidade melhor de um automóvel, o centro de gravidade um pouquinho mais baixo em relação à brutalidade, por exemplo, das antecessoras Bonanza de 2 portas e Veraneio de 4 portas, ambas derivadas da D20 e muito maiores do que aqui a nossa compacta Blazer. Por muito tempo o termo SUV designava basicamente um carro grande, um carro versátil, montado no chassi de uma picape. Esta é a parte da nossa denominação. A parte do reiterismo começa justamente com algo que a Blazer plantou uma sementinha lá na década de 90, que foi justamente trazer essa versatilidade e essa usabilidade no ambiente urbano do SUV. Primeiro porque ela chegou apenas com o motor 2.2, família 2, que equipava o Ômega, mas com parcos 106 cavalos, bem pouco para um carro desse tamanho. Mas pouco tempo depois, ela recebe este motor que tem a minha Executive aqui, o 4.3 V6 Vortec. E aí, meus amigos, a Blazer se torna simplesmente o carro nacional mais caro de sua época.
Ouça sua imaginação. Chevrolet Blazer. Ainda que essa unidade aqui não é exatamente a completona, porque nós temos aqui câmbio manual de 5 marchas, você ainda tinha a opção de câmbio automático de 4 marchas, e outro item que não temos aqui é a tração 4x4. Portanto, a Blazer se tornou aquele primeiro SUV nacional que as pessoas realmente almejavam como um carro não apenas para ir para o sítio, para colocar no trabalho, mas como um carro que representava um status, um luxo que muita gente almejava naqueles anos 90, ali com o dólar e real pareados, quando as importações recém foram abertas, né? Então, outros concorrentes como Ford Explorer, a própria Hilux SW4 eram ainda importadas. A Blazer Executive V6 conseguia a façanha de ser inclusive mais cara que o Ford Explorer, rival aí, montado sobre a plataforma da Ranger, que era um pouquinho mais barato até na época, o EcoSplorer. Agora, antes de sentir um pouquinho mais da saúde da Blazer ali no asfalto, dá para sentir o seguinte: é um carro muito confortável até hoje. Tenho aqui bancos em couro, regulagens elétricas no banco, esse console aqui ó, no teto, inclusive com bússola, airbag para o motorista. É um carro muito completo, não à toa, né? Era o nacional mais caro da época, muito bem acabado aqui. O forro das portas todo em couro, então é um carro que faz muito jus a toda essa aura de carro executivo, né, como diz o nome aqui da nossa versão, para Blazer. Agora, rodando no asfalto, é onde nós podemos chegar finalmente no quesito reiterismo que eu comentei com vocês lá no começo. Isso porque a Blazer abriu um horizonte para as demais montadoras. Afinal, ela se deu muito bem, era um carro muito desejado, era um carro que representou muito bem esse status e toda essa pompa que um SUV pode representar, inclusive deixando muito claro que SUV não necessariamente precisa ter toda a robustez e toda a capacidade off-road de uma picape. Mas a Blazer abriu horizontes para que muitas montadoras vissem no SUV aquele carro que o público almejava. Não à toa, em 2003, chega um SUV montado na plataforma de um carro compacto, mas que também tinha tração 4x4, que é o Ford EcoSport. Portanto, galera, o reiterismo que se dá hoje no SUV é toda aquela filosofia que inaugurou o segmento desde os anos 60, 70, passando lá desde a Veraneio, né, falando aqui da Chevrolet, ocorreu uma verdadeira adaptação. Os tempos mudam e as coisas mudam, né? Portanto, o SUV deixou de ser necessariamente aquela perua montada no chassi de uma caminhonete e passou a ser um carro com dimensões generosas, de ângulo de entrada, ângulo de saída, e também não necessariamente montado no chassi de uma caminhonete, podendo sim apresentar a estrutura de monobloco, como é o caso do EcoSport, e também um tamanho mais compacto, igualmente o caso do EcoSport. Portanto, todo esse reiterismo que se tem hoje em torno dos SUVs tem uma sementinha, uma pulguinha atrás da orelha plantada por esse carro que eu estou dirigindo aqui, e agora sim eu vou experimentar um pouquinho mais a saúde do nosso motor V6ão Vortec. Como eu falei para vocês, essa Blazer aqui é ainda do primeiro facelift, né, da primeira geração dela no Brasil. E esse motor V6 traz uma coisa bem característica da década de 90, né, que é ter injeção eletrônica, porém single point. Temos apenas um bico injetor para esses 6 canecos. E aí qual é a questão? Esse motor aqui dessa geração tem apenas 180 cavalos. Depois, um pouquinho mais tarde, a Blazer no facelift ali de 2002,
recebeu, né, a injeção multipoint aqui no V6, passou a fornecer 192 cavalos. Mas o que dá para sentir é que, olha, mesmo para um carro aí que já está caminhando quase para os seus 20 anos, né? Afinal, esse carro aqui é 2001, mas está muito bem. Headline aqui a 5.500, ele aceita aqui uma reduçãozinha. E olha, embora ela seja, você tem que respeitar, claro, é um carro de 20 anos montado no chassi de uma caminhonete, mas só de imaginar na década de 90 o suprassumo que esse carro era, meu amigo, inclusive falando em meu amigo Felipe Veronese, um abraço para você, viu, Felipe? Nós temos a mesma idade, estudamos juntos desde que a gente se conhece por gente. Os pais dele tinham uma Blazer e a maior alegria da minha vida era andar no chiqueirinho da Blazer lá atrás. Hoje, infelizmente, isso não é mais possível. E ó, dando o pé aqui, como é elástico, né? Esse motor V6 esteve presente na S10 também. E por que a Chevrolet não instalou, por exemplo, os 6 canecos, né? O 4.1, que já equipava a linha do Ômega e do Opala, né? Porque simplesmente o cofre aqui da S10 é um pouco mais compacto, né? É um carro de dimensões compactas para o padrão americano. Não cabia o motor longitudinal 6 cilindros, né, do Opalão. Portanto, a alternativa aí para oferecer um pouco mais de desempenho em relação ao 2.2 gasolina era o V6 Vortec aqui, que tem esse nome inclusive porque nas câmaras de combustão fazem um vórtice dentro do cilindro, daí que vem este nome. E olha, o que dá para dizer é que eu teria fácil, mesmo em 2020, uma Blazer como essa daqui. Como é um carro elástico, ó. Tô de terceira marcha e ele tava 50% da rotação, tinha fôlego para chegar a pelo menos ali uns 140 talvez aqui de terceira marcha. É um carro muito gostoso, muito confortável, né? E só para concluir aqui a história da Blazer, ela dura no mercado nacional até 2011, quando aí sim chega uma nova geração completamente remodelada, né? Essa geração que nós temos praticamente até hoje, chamada de Trailblazer, que inclusive era oferecida com o motor 3.6 V6, mas isso não acontece mais. Trailblazer agora só 2.8 turbo diesel. Portanto, eu vou me despedindo por aqui e lembre-se, toda vez que uma montadora chamar um carro de SUV, saiba que tem todo esse background aí de pompa e uma sensação de status maior, muito criado por carros como este aqui, a Chevrolet Blazer Executive, só o carro nacional mais caro da época, né? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, deixem aqui o seu comentário com que outros carros vocês querem ver no ACL Clássicos, muito obrigado a todos vocês, nos vemos no próximo ACL Clássicos, muito em breve, quem sabe, a bordo de coisas tão divertidas da década de 90, como aquela belíssima Silverado que eu estava um tempo atrás, e também com essa belíssima Blazer Executive. Valeu demais, galera! Uma coisa bem característica da década de 90, né? Que é... Nossa, que susto o drone! Você sabe que a Blazer Executive era o automóvel mais caro do Brasil? Portanto, se você ganhasse na Telecena, você podia comprar uma Blazer Executive. Custava 44 mil reais na época. Se você fizer a conversão, eu vou dar esse trabalho para mim mesmo, fazer a conversão, quanto dá 44 mil reais atualizado para o dia de hoje. Um grande abraço.